Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. JBS e BRF perderam juntas mais de 5 bilhões de reais do seu valor de mercado desde a Operação Carne Fraca. Retomada das importações pelos grandes compradores ajudou a manter a normalidade na balança comercial. Preços internos da soja em grão em queda desde dezembro do ano passado e agora reagiram nos últimos dias. Preços internos do milho tiveram novas quedas na última semana. Exportação brasileira de carnes cresceu 13% ao ano desde o ano 2000 e atingiu mais de 14 bilhões de dólares em 2016. E as novas dicas para quem ainda não fez o imposto de renda. O agronegócio está começando. Apesar de toda a repercussão negativa no caso da Operação Carne Fraca, que completou um mês, agora na última segunda-feira, dia 17, as exportações de carne brasileira aumentaram no mês de março. E o preço da carne, no entanto, caiu. Desde o início da Operação Carne Fraca até a última quinta-feira, dia 13, a JBS e a BRF perderam juntas 5 bilhões e 400 milhões de reais de seu valor de mercado. A JBS foi a mais penalizada, perdeu 15,3% do seu valor, que eram de 32,6 bilhões de reais antes da operação, e encerrou seu último pregão valendo 27 bilhões de reais. A BRF perdeu menos, 1,4% do seu valor, que passou de 31 bilhões e 900 milhões de reais para 31 bilhões e 500 milhões de reais. Os analistas de mercado que acompanham o setor ainda tem dúvidas sobre como o dano à imagem da carne brasileira poderá impactar no preço do produto e na margem de lucro das empresas. Há mais ou menos um mês, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades em 21 frigoríficos brasileiros. Eles são suspeitos de pagar propina a fiscais sanitários do Ministério da Agricultura e vender carne de má qualidade. Após o escândalo, alguns países anunciaram restrições à importação de carnes brasileiras. Alguns dos nossos maiores compradores, como China e Hong Kong, chegaram a suspender totalmente a entrada da carne brasileira. Um mês depois da operação, a lista de países com restrição total à importação de carne brasileira inclui 17 países, como Argélia, Angola e Bahamas, mas nenhum deles figura entre nossos maiores compradores. Os grandes compradores, como China, União Europeia e Emirados Árabes Unidos, mantêm uma restrição apenas à carne dos 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. A retomada das importações pelos grandes compradores ajudou a manter a normalidade na balança comercial. As exportações de carnes brasileiras, elas fecham o mês de março em alta na comparação com o ano anterior. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, a exportação de carnes de frango, bovina e suína juntos somaram 1 bilhão 340 milhões de dólares, que representa uma alta de 9%. Na primeira semana de abril, dados até o dia 9 de abril, a média de venda de carne por dia útil foi de 57 milhões de dólares. Em todo o mês de abril de 2016, essa média diária foi de 58 milhões de dólares. A Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, que representa os fabricantes de carne bovina, mantém as projeções para este ano. E essas projeções indicam crescimento das exportações de carne bovina em 2017, sendo 9% em faturamento e 11% das exportações, é o que aponta a ABIEC. Os preços internos da soja em grão estão em queda desde dezembro do ano passado e agora reagiram nos últimos dias, puxado especialmente pela maior demanda para exportação. E segundo pesquisadores do CPEA, os valores também foram impulsionados pela retração de produtores que reduziram o volume ofertado após os preços domésticos terem voltado aos menores patamares em 5 anos.
Outros fatores de sustentação foram as chuvas na Argentina, que criaram a expectativa de uma menor produção naquele país, e as pequenas altas nos preços na Bolsa de Chicago, que elevam a paridade de exportação. Entre os dias 6 e 13 de abril, o indicador CPEA-Exalc lá do Paraná subiu 2,8%, fechando a R$ 61,00 a saca de 60 quilos na última quinta-feira. Considerando-se o indicador Paranaguá-Exalc, BMF-Bovespa, da última quinta-feira, fechou em R$ 66,24 a saca e superou em 3% o preço do dia 6 de abril. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. E agora nós vamos conferir a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 18 a mínima. Jussara, 35 a máxima e 21 a mínima. Anápolis, 30 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 33 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 33 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 33 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os preços internos do milho tiveram novas quedas na última semana. Exportação brasileira de carnes cresceu 13% ao ano e desde o ano 2000 atingiu mais de 14 bilhões de dólares no ano passado. E as novas dicas para quem ainda não fez o imposto de renda. Nós voltamos já. Os preços do milho no mercado interno tiveram novas quedas na última semana, mas pelo menos são menos intensas do que as registradas em períodos anteriores. Segundo o próprio CPEA, a pressão continua vindo do avanço das atividades de campo da safra 2016-2017, que reforça dia após dia a expectativa de oferta recorde nesta temporada. Por outro lado, a retração vendedora interrompeu o movimento de queda na quarta-feira e também na quinta, especificamente entre os dias 6 e 13 de abril. A baixa acumulada foi de 1,2% no mercado balcão, preço que é pago ao produtor, e de 2,9% no valor dos preços de lotes, que são negociações entre empresas, contra respectivos recuos de 1,6% em balcão e 3,3% nos lotes na semana anterior. Isso na média das praças que são acompanhadas pelo CPEA. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, que baliza o preço do milho, o indicador Exalc BMF-Bovespa fechou em 27,80 na última quinta-feira, dia 13, uma baixa de 1,5% em relação à quinta-feira retrasada, ainda refletindo principalmente a pressão compradora. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Ô, Josué, o preço do tomate na semana passada, retrasada, estava em um valor meio alto, né? Chegou em torno de R$100 a caixa, não é isso? Teve picos até de 110, 120, alguns picos, né? É, né? Agora despencou. O que está acontecendo? Despencou lá na Ceasa, hein? Bem entendido, para não deixar você que vai comprar em dúvida aí. Acontece que, no caso, o tomate teve essa alta, também tem 3 semanas que está com preço elevado. Essa semana passou esse período de Semana Santa, Quaresma, que tem uma demanda maior, não só para o tomate, mas para as outras hortaliças em geral, mas em especial o tomate, porque essa semana entrou também tomate vindo da região sul do país, em quantidade considerável, né, o suficiente para fazer a queda dos preços, né? Quer dizer, então hoje o goiano está comendo tomate de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. São Paulo não. São Paulo não? São Paulo não. Então são 3 estados que estão entupindo Goiás de tomate. Ontem, por exemplo, entrou cerca de 20 caminhões com tomate dessa região. Nossa, 20 caminhões? Aí já dá mais 15 mil caixas de tomate aí, sendo, um dia assim, lançadas no mercado. Aí, logicamente, força a queda do preço, né? E aí o preço despenca. Agora, para o consumidor,
Não mexeu em nada. Espero, né, que seja repassado, né, para dar uma aliviada para o consumidor, né? Mas se não passar, paciência, né? Josué, tem um fato interessante. A maioria das pessoas às vezes não acredita. Mas vamos a um exemplo. Agora, na quaresma, o preço do ovo sobe assustadoramente. Porque muita gente ainda mantém uma tradição de não comer carne e tal. E as verduras também, né, Josué? Sim. Que aumentam muito o sempre consumo. Isso já é tradicional. E todo período chamado período da quaresma existe sim, uma demanda maior por parte do mercado varejista, consumidor, lógico. E com isso há uma alta, né? Uma regulação, o preço sobe, né? E que a gente acompanhou durante essas 3 semanas já do mês de abril, né? E a última semana do mês de março também, que já estavam com preço elevado, né? Mas nesse período agora o destaque de queda foi no tomate, que teve uma queda brusca, né? Está imprevisível saber o que vai acontecer, porque se ele vai manter essa queda ou ele tende a subir. Eu ainda entendo que ele deve subir um pouco, né? O tomate? O tomate. A questão é o tomate que vem de fora, né? Que tem realmente forçado o preço mais a nivelar por baixo. E a cebola, Josué? Cebola já começando a reagir, né? Porque hoje a safra do sul, né, de Santa Catarina principalmente, já está diminuindo a safra lá. Quer dizer que a gente estava comendo cebola lá do sul? Sim, do sul, né? E a tendência daqui a uns dias começar a entrar a cebola argentina no mercado. E aí, os argentinos entopem Goiás de cebola? Exatamente, porque a entre-safra da cebola nacional vai diminuir certamente a oferta do produto e entra então o produto, no caso argentino, para poder manter a questão da demanda, da necessidade do mercado. Só como curiosidade, você que está nos acompanhando, a cebola que vem da Argentina aqui para Goiás sai mais barato do que às vezes você comprar a cebola lá de Santa Catarina ou de São Paulo, seja de onde for. Sai mais barato vir da Argentina e chegar aqui em Goiás do que comprar de outros estados. É uma questão de logística e de política, né, Josué? Isso, exatamente. É uma coisa incrível, né? É incrível essa situação, né? E o tomate também, o tomate que está vindo de fora também, às vezes sai equiparado ao valor adquirido aqui no mercado local, né, da região do estado. Tem umas coisas que é melhor às vezes a gente nem entender. Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Foi legal hoje, hein? E até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo, você vai ver que a exportação brasileira de carnes cresceu 13% ao ano desde o ano 2000 e atingiu mais de 14 bilhões de reais em 2016. E as novas dicas para quem ainda não fez o imposto de renda. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial, controle financeiro, consultor corporativo, sócio fundador do Grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tá tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. O Ederson, brasileiro é daquele jeitinho. Dia 28 encerra o prazo para a entrega do imposto de renda. Vai ter gente que 5 horas da tarde vai chegar lá no seu escritório. O Ederson, eu lembrei agora, né? É assim, não é? Isso acontece todos os anos, Antônio. Na verdade, o brasileiro realmente ele tem, né, essa péssima não tem compromisso, de maneira geral, né? De deixar realmente tudo para o último momento. Mas nós estamos aí trabalhando, né, para que a gente possa evitar isso o máximo possível. O Ederson, quem é obrigado a declarar o imposto de renda e ainda não declarou? Então, Antônio, nós temos aí agora para o dia 28 a obrigatoriedade do envio da declaração do imposto de renda. Quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Pessoas residentes no Brasil no ano calendário de 2016. Rendimentos superiores a R$ 28.559,70 são obrigados a declarar o imposto de renda. Rendimentos não tributáveis sujeitos a tributação superior a R$ 40 mil também é outro requisito que está sujeito à declaração do imposto de renda. E nós temos uma outra regra, que é quem obteve ganho de capital na alienação de bens e operação em bolsa de valor. Vendi algum imóvel, tive ganho de capital, fiz alguma transação na bolsa de valor, tive ganho de capital, estou sujeito a declarar o imposto de renda. Uma outra regra é quem teve em 31 de dezembro de 2016
posse ou propriedade superior a 300 mil reais. Meu patrimônio é superior a 300 mil reais, tenho um imóvel que custa mais do que 300 mil reais, estou obrigado a declarar o imposto de renda. E uma outra regra também, Antônio, que tem que ser observada é, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano calendário de 2016, eu também estou sujeito a prestar contas com o Leão. O Ederson, se eu declarei imposto de renda, eu vou ter que pagar. Quais são as formas para eu pagar o imposto de renda? Então, Antônio, nós temos aí a Receita Federal do Brasil, né, ela determina para a gente algumas diretrizes em relação ao pagamento do imposto de renda. Então, ou seja, no momento em que você declarou o imposto de renda, você teve imposto de renda a pagar, ou seja, você lançou todos os seus rendimentos, lançou as suas despesas, né? E aí, nesse momento, você teve e apurou o imposto de renda a pagar. Então, você pode pagar ou à vista ou você pode pagar por cotas. Então, o contribuinte ele tem a opção de escolher. Quando eu escolho pagar por cotas, eu vou ter uma atualização a partir da segunda cota. E quem está isento da declaração do imposto de renda? Quem está isento da declaração do imposto de renda, nós temos algumas regras de isenção, Antônio. Quem não preencher os requisitos que nós vamos agora, nesse momento, estar discutindo, essa pessoa ela não precisa fazer a declaração. Então, não há necessidade em fazer a declaração anual de isento. Se a pessoa for casada e o cônjuge a declarar como dependente, também na obrigatoriedade. Bens que não ultrapasse a 300 mil reais, eu também estou isento de fazer a declaração do imposto de renda. E se não fizer, paga multa? Nesse caso da isenção, quem está isento, ele não vai pagar multa porque ele realmente está desobrigado, né? Agora, quem está obrigado e não declarar, ele vai, claro, pagar multa. E essa multa, Antônio, ela pode chegar ao seguinte, 1% ao mês ou fração de atraso. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo pode chegar até 20% do valor do imposto devido ou do imposto que você tiver a restituir. Um exemplo, por exemplo, se eu tenho 20 mil e caso eu atraso, irei pagar R$ 200 por mês, atraso de mais meses pode chegar então até R$ 4.000. Pauladinho, hein? É um valor significativo, né? O Ederson, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai tirar mais dúvidas sobre o imposto de renda. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos tirando algumas dúvidas para quem ainda não declarou o imposto de renda e às vezes pessoas que declararam pode ter algum pepininho aí no meio, então é para sanar essas dúvidas. O Ederson, como faço para fazer a declaração do meu imposto de renda que ainda não fiz? Então, Antônio, hoje fazer a declaração do imposto de renda ela está muito simples, né? Então, nós temos hoje os 3 programas. O primeiro programa, que é o programa gerador da declaração, que é onde você, de fato, né, vai lançar todos os seus dados. Nós temos um aplicativo móvel que é do imposto de renda de pessoa física, que também você pode utilizar o aplicativo, né? E nós temos o CAC no site da Receita Federal. Então, ou seja, o contribuinte hoje, ele tem opções no momento em que ele precisa ajustar as contas com o Leão. O programa é altamente explicativo, tira dúvidas, então hoje é, de fato, muito simples no momento em que você tem que prestar contas junto à Receita Federal do Brasil. O que eu posso usar como dedução do meu imposto de renda? Essa é uma excelente pergunta, Antônio, porque é o motivo de maior dúvida e de maior erros que nós temos hoje na hora do preenchimento da declaração do imposto de renda. É sempre muito importante que o contribuinte ele fique atento à questão das deduções. Então, nós temos a dedução que pode ser por dependentes, que hoje o valor por dependente de dedução é de R$ 2.275,08. De educação, que nós temos um limite que é de R$ 3.561,50. No caso da educação por dependente e também dele próprio. Previdência privada, que pode chegar a 12%. Empregada doméstica também é dedutível. O valor limite de R$ 1.093,77. E doações no limite de até 6% dos meus rendimentos.
Agora, qual é a tabela progressiva de deduções? A tabela progressiva para 2017, Antônio, ela é a seguinte. Vamos sempre levar em consideração a base de cálculo. Se eu tive um rendimento de até R$ 22.847,76, eu não estou sujeito a pagar nada de imposto, ou seja, eu sou isento. A partir de R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80, a minha alíquota ela é de 7,5% e eu tenho uma parcela a deduzir de R$ 1.713,58. De R$ 33.919,81 a R$ 45.012,60, eu passo então para uma alíquota de 15% e uma parcela a deduzir de R$ 4.257,57. A partir de R$ 45.012,60, eu já vou para a alíquota de 27,5%. Paulada, hein? Exatamente. Aí o desconto, né, o imposto, ele vai para uma alíquota realmente que é o teto máximo e que é uma alíquota que realmente é alta, né? E o tributo ele fica realmente alto. De maneira geral, em nível de Goiás, por exemplo, o pessoal aqui, a alíquota mais alta está sendo qual? Qual delas? É a 27,5%, mas, né? mas hoje, se a gente for pegar a média das pessoas que trabalham, que têm rendimentos, ela vai ficar em torno de 15%. 15%, 15%. Né? Já ajuda o governo, né? Já ajuda bastante. O Ederson, desculpe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. E se você não fez o posto de renda, corre, não deixa para o dia 28, não. Exato, Antônio. Estamos aí nos últimos momentos para ajustar as contas com o Leão. Um grande abraço aos nossos telespectadores e até o próximo programa. E o agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. É mais importante aprender a pensar do que acumular conceitos. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia.